noite, irmãos. Hoje na EBD, na verdade, membresia com o Renato, ele mencionou, se a gente já observou quantas vezes a gente ora durante o culto. E realmente a gente ora muito e isso é muito bom. E gostaria aqui de orar mais uma vez. Quando a gente ora em adoração, a gente está engrandecendo Deus pela bondade dele em Cristo Jesus, em um Deus que se alegra em responder às nossas orações. Então vamos orar mais uma vez? Pai nosso que está no céu, louvado seja o teu santo nome. E acabamos de orar e cantar para a tua glória, porque tu é o nosso refúgio divino. Continua, Pai, a glorificar o teu santo nome agora, Pai, em mais um momento aqui no nosso culto, Pai, no momento de pregar a tua palavra, e que o Senhor seja glorificado nisso. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, biografias, elas têm um valor importantíssimo em nossas vidas. Nos ajuda, nos inspira, nos instrui e nos dá um melhor entendimento do que fazer e o que não fazer através de bons e maus exemplos. Começamos a ter cartas biográficas vivas em nossos lares, desde o nosso berço, através do exemplo dos nossos pais, dos nossos tios, tias, avós, quem quer que está cuidando da gente. Essas pessoas nos influenciam de uma maneira que a gente nem consegue imaginar. A gente aprende os maneirismos dessas pessoas, os gestos, as atitudes e também suas ações. Como uma esponja, a gente aprende o que a gente vê, para o bem ou para o mal. A gente tem também, além dessas cartas vivas, além dessas pessoas que são influentes nas nossas vidas, a gente também tem a biografia, como gênero literário. A gente pode ler livros sobre a vida de Nelson Mandela, por exemplo. Toda vez que ele ia jantar, ele fazia questão de apertar a mão de toda a equipe de cozinha. A gente também tem William Wilberforce, que foi um parlamentar inglês, que trabalhou muito, por 20 anos, para abolir o tráfico negreiro. E esse irmão, esse William Wilberforce, ele andava do parlamento para a sua casa recitando o Salmo 119 com muita frequência. A gente tem esses exemplos que nos inspiram muito também em Hebreus. O próprio autor de Hebreus, ele dá a biografia de Abel, Abraão, Raabe, Sansão. E também temos pessoas desconhecidas, que a gente nem sabe o nome, mas que era conhecida pela igreja lá dos irmãos, da igreja primitiva, na época onde a carta aos Hebreus foi escrita. Ele diz aqui, o autor de Hebreus, esses irmãos que a gente não conhece, foram torturados, passaram pela prova de zombarias e açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. João, também, um amado apóstolo, ele reforça a importância de biografia e coletar dados históricos. Ele escreve, falando aqui do nosso Senhor Jesus. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam livros para que seriam escritos. A gente viu também a importância de biografias ontem à noite, na reforma com as crianças, e queria perguntar para as crianças que estavam aqui prestando atenção, quem foi o monge alemão que estava fugindo do Papa? Alguém sabe a resposta? Pode falar, se alguém sabe a resposta. O monge alemão que fugiu do Papa correndo. Martinho Lutero, muito bem, Paulo. E Lutero era fãzaço de Paulo também. E esse Lutero, ele estava na carruagem, fugindo do Papa, e ele pensou que ele foi sequestrado, quando, na verdade, foram os amigos dele que o sequestraram, para colocar ele em isolamento no castelo, para proteger o Lutero. Parece uma ideia genial, mas acabou sendo uma experiência terrível para o Lutero. Ele mesmo descreve. Aqui estou, sentado à vontade, endurecido e insensível, ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela igreja de Deus, ardendo mais nos fogos ferozes de minha carne indomada. Cheguei a este ponto. Deveria estar inflamado no espírito. Na realidade, estou inflamado na carne, com luxúria, preguiça, ociosidade, sonolência. Talvez seja porque todos vocês deixaram de orar por mim que Deus se afastou de mim. Nos últimos 8 dias não escrevi nada, não orei nem estudei, em parte por indulgência própria, em parte devido a outro incômodo irritante, referindo a problemas intestinais que ele tinha. Eu não suporto mesmo mais isso. Orem por mim, eu suplico, pois em meu isolamento aqui estou mergulhado em pecados.
Irmãos, a vida cristã é uma vida marcada por atribulações, em todas as direções. Bem disse Paulo, com lutas por fora e temores por dentro. O texto que está diante de nós, hoje, encontra-se na segunda carta de Paulo, que serve como tipo de biografia apostólica. Única nesse sentido entre as cartas dele, onde a ênfase não se encontra naquela teologia marcante de Paulo, de verso a verso, como a gente tem em Romanos, aquela teologia ilógica, pegando fogo, aquela impressionante de ler e raciocinar e pensar. Mas nesta carta temos principalmente ensinamentos e implicações dessa incrível teologia na vida de Paulo e seu ministério. Temos nesta carta a biografia de Paulo. Paulo, o apóstolo, Paulo, o evangelista, Paulo, o missionário. Mas também a gente tem Paulo, o fraco, em contraste com os seus oponentes, os super-apóstolos. O verso desta noite transmite esses sentimentos profundos de fraqueza de Paulo, que ele compartilhava com os irmãos em Corinto, e também a indignação dele com aqueles que estavam se desviando da sã doutrina. Por favor, irmãos, abram sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 29. Eu vou ler aqui o verso que está diante de nós essa noite. 2 Coríntios 11, 29, encontra-se na página 1668, na Bíblia do banco. Página 1668. 2 Coríntios 11, 29. Só um versículo que eu vou ler. 2 Coríntios 11, 29. Página 1668. Paulo diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Amém. Irmãos, vale ressaltar como ponto de partida o tesouro que é essa segunda carta de Paulo. Alguns versos que os irmãos conhecem muito bem vêm desta carta. Vou mencionar para dar um contexto um pouco deste verso que a gente está lidando e também para encorajar os irmãos. Capítulo 4, verso 7, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. Profundo, não é? Este não é o momento de expor em detalhes essa impressionante passagem, mas o tema deste verso reverbera por essa carta. Aflições por fora, aflições por dentro, marcaram a vida de Paulo e marcam a vida de nós cristãos. Mas em meio a essas grandes fraquezas operando em nós, tem uma força ainda maior do que isso, que a gente não consegue explicar, que nos segura, que nos assegura, que nos sustenta, que nos levanta. A única explicação é o poder de Deus na gente, é o poder do Espírito que levantou Jesus dos mortos, que está entre nós. Paulo diz no verso 10, levamos sempre o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. É a união que nós temos em Cristo. Somos, sim, pessoas fracas, somos vasos quebrados, mas a gente também é co-herdeiro do Rei da Glória, por causa do sangue de Jesus. Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, a Bíblia é um tesouro e essa carta de Paulo não fica aquém. No capítulo 8, verso 9, Paulo diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E eu pergunto, como é que Cristo se fez pobre? Porque ele, uma vez rico em toda a sua glória, em comunhão celestial com Deus Trino, se tornou carne e habitou entre nós. Cristo mesmo disse, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Mas pior do que isso, de que não ter lugar para reclinar a cabeça, foi quando ele teve um lugar para ficar, foi na cruz, foi no Calvário, na sepultura, assim cumprindo a profecia de Isaías. Isaías diz sobre Cristo, aquele que não tinha boa aparência nem formosura, que não tinha nenhuma beleza que nos agradasse, que foi desprezado e rejeitado entre os homens,
homem de dores e que sabe o que é padecer, aquele com quem muitos pasmaram à vista dele, cujo aspecto era tão desfigurado. Este é o Cristo de Paulo, é o Cristo da Bíblia, é o Cristo de nós cristãos, membros dessa igreja local. É o Cristo que 2000 anos atrás veio ao seu povo, a Jerusalém, seu povo em Israel, onde ele nasceu, cresceu, proclamou o Evangelho e morreu, e foi crucificado em Jerusalém, mas no terceiro dia ele ressuscitou, com testemunhas a respeito disso. E hoje, agora, neste momento, Cristo está sentado à direita do Pai, com anjos adorando Ele, e Ele também está intercedendo por nós. Agora, tendo este contexto dessa carta de Paulo e deste verso, a gente pode entender melhor o que Paulo exatamente está dizendo nesse verso 29, que eu vou ler mais uma vez. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. A gente poderia também parafrasear dessa maneira. Quem é fraco e eu não sou fraco. Quem está caído ao pecado e eu não queimo por dentro. Esta paráfrase nos ajuda a entender melhor o sentido deste verso, especificamente a segunda parte. A palavra-chave aqui na Nova Almeida atualizada é se escandaliza. À primeira vista, a gente lê esse verso e a gente pensa que parece que Paulo está falando de um irmão ficar escandalizado com algo que aconteceu e ele estivesse dizendo, quem é que fica escandalizado com tudo que está acontecendo aqui em Corinto, eu não compartilho da indignação de vocês. Mas essa palavra tem um sentido um pouco mais específico. Cristo usou essa mesma palavra, se escandaliza, para descrever o que acontece com a semente que é lançada no chão rochoso, na parábola do semeador. Ele diz no Evangelho de Mateus, que quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Este se escandaliza, em Mateus, refere-se a cair da fé. Nessa parábola, referindo-se a pessoas que no início ouviram a palavra, receberam a palavra com alegria, mas por conta das dificuldades e perseguições, elas não permaneceram na fé. Elas caíram, foram desviadas por forças externas. Neste verso 29, a gente tem esse mesmo sentido de cair por forças externas. Neste caso, em Corinto, falsas doutrinas. Como é que estava acontecendo na igreja? Por causa das artimanhas dos falsos mestres. Paulo escreve, pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Essa foi a situação que criou essa indignação santa de Paulo. Membros da igreja em Corinto estavam caindo da fé por causa da influência desses falsos mestres. Paulo ficou indignado, queimando por dentro por causa disso. É uma ira santa que Paulo tinha. Podemos ter essas emoções. Não tem nada errado a gente ter esse tipo de indignação. É mesmo que Jesus ele disse diante dos fariseus, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Jesus indignado dessa maneira? A gente lembra Jesus como em Aslan, em Nárnia. Ele é perigoso, mas ele é bom. E a gente sabe também que tanto Jesus como Paulo não ficaram cativos a esses sentimentos de indignação. Não era uma indignação que os dominava, eles não ficavam consumidos pela raiva, mas pelo contrário. Eles perseveraram em oração, lutando para resgatar aqueles que estavam perdidos, com amor, mansidão, falando tanto com os que estavam se desviando, mas também até seus próprios oponentes. As próprias palavras de Jesus em Mateus. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Vemos também que Paulo não entrou no outro extremo, que é a indiferença. Podemos imaginar Paulo ouvindo história sobre história, de irmãos se desviando, e ele dizendo a si mesmo, poxa, mais um. Estou cansado dessas ovelhas. Pulando a cerca, eu vendo aqueles lobos. Eu vou aqui descansar, tem esse matinho fofo, deixar meu cajado de lado e vou dormir. Mas, graças a Deus, que não foi assim que Paulo lidou com a situação. Mas, como bom pastor, ele sentia grande angústia por aqueles que estavam se desviando. E buscou encorajar a igreja em Corinto para serem diligentes em continuar a ensinar boa doutrina e até aplicar a disciplina na igreja. E a gente vê a disciplina da igreja ser bem-sucedidamente aplicada. No capítulo 2, um irmão foi disciplinado por algum pecado, mas ele se arrependeu e Paulo já estava orientando a igreja para restaurar o irmão à membresia.
E o que a gente pode aprender dessa segunda parte do versículo 29? Uma lição seria de cuidarmos uns dos outros. Se tem algum irmão em Cristo, na nossa igreja, que parece distante, ou frio sobre coisas espirituais, a gente não vamos ficar indiferente, mas vamos buscar o irmão, vamos buscar entender o que está acontecendo com ele, convidar para o jantar, orar para o irmão, envolver até outras pessoas neste esforço. Quando um membro da igreja de Cristo não está bem, ninguém está bem. Assim como ele nos amou, amemos também uns aos outros. E a primeira parte do verso 29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. O que a gente pode aprender com este verso? Paulo faz aqui algo surpreendente. Ele não apenas demonstra empatia com os irmãos, mas ele também compartilha da fraqueza deles. Nosso padrão de liderança e hierarquia é muitas vezes de um líder de mão pesada, parecido com o tolo rei Roboão, que disse a seus irmãos israelitas que trabalhavam para ele: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu os tornarei mais pesado ainda. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Mas o padrão de Paulo era diferente, porque Cristo, seu mestre, era diferente. As fraquezas de Paulo serviam como uma marca de seu autêntico apostolado, em completo contraste com os superapóstolos. Os falsos mestres poderiam ser chamados de superfortes, enquanto Paulo, o super fraco. Imaginemos o superapóstolo dessa maneira, chegando com grande pompa, tendo os melhores cavalos do Egito à sua disposição, carruagens com madeira do Líbano, homens fortes, saudáveis, boa pinta, com falas impressionantes que maravilhavam multidões. E se isso não fosse suficiente, transmitiam uma aparência de santidade, retidão e justiça. Mas Paulo disse que eles eram falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarçava de anjo de luz. Estes eram os superapóstolos. Em outra mão, temos Paulo, o super fraco. Fraco de fala, fraco em aparência, fraco de bens materiais, tinha sede, fome, frio, nudez. Foi levado à prisão, sofria perigos no mar, na cidade, no deserto, foi chicoteado, apredejado, cansado, afligido por falsos irmãos, e ainda assim tinha uma imensa preocupação com as igrejas. Mas essas fraquezas de Paulo nos lembram de quem? Senão do nosso próprio mestre. Em Cristo foi colocada uma coroa, mas não de reis, de espinhos. O vestiram com uma roupa roxa, não em honra, mas em deboche. Ele foi levantado bem alto, mas não em seu trono, mas em uma cruz. Por soldados estava rodeado, mas não ao seu comando, mas o açoitando. Tinha uma lança ao seu lado, mas não ao seu braço direito para acertar seus inimigos, mas que foi fincado ao seu lado, do qual saiu água e sangue. Mas, irmãos, a gente sabe que este não é o final da história, porque ele foi colocado no sepulcro, mas lá ele não ficou, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E nós também, que cremos nisso, somos mais que vitoriosos em Jesus Cristo. Nessa vida teremos muitas aflições, somos fracos e compartilhamos as fraquezas uns dos outros, mas tomemos coragem, porque ele venceu o mundo. Momentos antes, lemos do autor de Hebreus falando de irmãos que sofreram tremendas perseguições. Essa é a realidade de cristãos até hoje, em certos lugares do mundo. Mas eu não quero deixar de falar das dificuldades presentes no ordinário do dia a dia. O pastor John Piper faz uma excelente colocação quando ele atribui nossas tribulações como cristãos, não somente pelo fato de sermos cristãos. Por exemplo, Lutero fugindo do Papa e ficando isolado naquele castelo. Mas também em nosso lidar com as consequências da queda. Sejam doenças, relacionamentos difíceis com nossos cônjuges, filhos desviados do caminho do Senhor, até dificuldades do cotidiano, como muito tempo no trânsito para chegar em casa depois do dia longo do trabalho, restando pouco tempo para passar com os nossos filhos, depois de tentar, dia após dia, fazer o nosso melhor. Às vezes, não são os gigantes que matam a nossa fé, mas as pequenas lutas que começam a nos desgastar de pouquinho a pouquinho. Mas o oposto também é verdade. Nas pequenas lutas, nós vemos o agir de Deus, Ele nos sustentando em meio às nossas imensas fraquezas.
Quero ler aqui a história de uma irmã que creio que muitos de nós aqui nunca ouvimos falar. Ela é uma excelente candidata a não ser encapada, como uma daquelas biografias que a nossa sociedade se deslumbra, mas que está fazendo um impacto eterno na vida das pessoas ao redor dela. O nome dela é Erin Wheeler, ela é esposa de um pastor. Eu li essa história dela em um livro sobre discipulado. Eu vou aqui ler o que o autor deste livro descreve. Uma outra mulher da igreja apareceu na casa de Erin esperando ser discipulada. Erin a recebeu, fechou a porta atrás dela e pensou consigo mesma: eu sou uma bagunça, não tenho a mínima ideia do que estou fazendo aqui. Com certeza não tem nenhum ensino acontecendo hoje com meus filhos descontrolados e meu coração em um lugar ruim perante meu marido. Eu não deveria estar ensinando ninguém. Eu sou a qual precisa ser discipulada. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas Deus logo ensinaria por meio dessas situações como Ele usaria a fraqueza dela, assim tanto quanto a sua força. Essas mulheres mais jovens na fé precisavam de alguém que lhes ensinasse como era amar Deus com todo o coração, alma, mente e força, não apenas nos tempos bons, mas nos tempos desafiadores. Erin explica. No discipulado dessas mulheres, eu tentava instruir, fazer pergunta a elas, conversar sobre livros juntos e orar, mas elas viriam a me dizer depois que, frequentemente, o melhor ensino veio em simplesmente me observar. Elas viram Deus usar minhas fraquezas, a lutar por paciência quando o dia já tinha me esgotado. Elas me viram lutar para amar meu marido depois de compartilhar minhas lutas com as exigências do ministério que competiam com o nosso tempo juntos. Essas mulheres estavam assentadas na primeira fileira, ela observa, enxergando-a como o verdadeiro vaso de barro que ela é. Mas, aprendendo essa perspectiva do Evangelho, a encorajou para continuar a se derramar como uma oferta de libação, sabendo que Deus usaria sua fragilidade como uma plataforma para demonstrar sua força. E, certamente, vez após vez, Deus se mostrou fiel para suprir tudo o que ela precisava para amar e servir essas irmãs mais jovens. Ela conclui. Anos depois, Deus trouxe uma nova amiga e irmã à igreja, a qual me visitava, para passar tempo nas tardes de sábado, enquanto meu marido estava ocupado preparando um sermão. Toda vez que ela visitava, parecia que alguma coisa estava dando errado, desde um piripaque de um dos meus filhos ao vaso sanitário entupido saindo água. Foi durante um desses momentos que eu olhei acima para ela com um sorriso, confiante no tempo perfeito do Senhor, e disse: você sabe, Deus deve te amar muito para te deixar ver tudo isso. Esta é a nossa confiança. Não que tenhamos lá perfeito, crianças bem comportadas, mas que no atoleiro, no lamaçal, o Espírito de Deus está trabalhando. Até em nossa fraqueza, Deus usa nossas palavras para advertir aqueles que estão ociosos, encorajar os tímidos, confortar os fracos e mostrar paciência para com todos, tudo para a sua grande glória. Esta, irmãos, também não tem sido a história do povo de Deus durante o decorrer dos tempos? Sim, 3.000 foram salvos através da pregação poderosa de Pedro, mas foi o trabalho desconhecido de irmãos que foram mundo afora que fez com que o Evangelho se espalhasse por toda a Ásia até a gente estar onde a gente está hoje. Em tempos de luta, em tempos de paz, perseveremos, testemunhando Cristo e fazendo discípulos, mesmo em meio a nossas fraquezas. Seja qual for o desafio, que a palavra de Jesus Cristo, a Paulo, seja de grande consolo também para nós. Cristo disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, no espírito da pregação do nosso irmão, e se Deus quiser, pastor Rodrigo, por que não continuamos a clamar ao Senhor, levando as nossas angústias a Ele, mais uma vez em oração? Oremos. Ó Pai, somos aflitos em todas as direções, aflições de diversos tipos. O Senhor sabe, Pai, de tudo, e o Senhor se importa com tudo. O Senhor é o bom pastor, e em Cristo Jesus nada nos faltará. O Senhor disse que a sua graça nos basta, e que o seu poder é aperfeiçoado em nossas fraquezas. Faz isso, Pai, nós pedimos, para a tua glória em Jesus Cristo e o bem do teu povo. No nome dele te pedimos. Amém.